Muito bem, por causa do recesso no judiciário, a ação da Rede, o partido Rede, contra a decisão de Dias Toffoli, que parou investigações baseadas no COAF, foi encaminhada para o gabinete de Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. Ricardo Lewandowski foi sorteado relator, mas só deve assumir o caso em agosto, após o recesso. Antes disso, Luiz Fux poderá acolher o pedido liminar e determinar a retomada das investigações pelo Ministério Público. Fux, é bom lembrar, foi quem primeiro suspendeu a investigação sobre Flávio Bolsonaro durante o recesso de janeiro. Augusto Nunes, esses sorteios no Supremo Tribunal Federal, eles só geram mais desconfiança, porque há casos assim de comoção nacional que eles caem com Gilmar Mendes, com Ricardo Lewandowski, e o povo fica desconfiado. Sempre caem onde devem cair sob a ótica dele. Pela ótica do Supremo, né? Um negócio impressionante, tanta coincidência. Eu acho o seguinte, mais cedo ou mais tarde, e é bom que isso aconteça o mais cedo possível, esses dados serão utilizados, as investigações serão retomadas. O Brasil mudou. O pessoal pode sonhar com o fim da Lava Jato, pode atrapalhar a Lava Jato, pode atrapalhar outras investigações, mas desde a Operação Lava Jato, desde que ela começou, e graças aos resultados extraordinários que alcançou, e pelas descobertas que o Brasil fez, o país mudou. Ele não aceita mais a corrupção institucionalizada e impune. E o brasileiro é favorável hoje à utilização de todos os meios possíveis e legais, né, como são esses meios, esses instrumentos, Receita Federal, COAF. Então, mais cedo ou mais tarde, como eu digo, isso vai voltar. Se eles tiverem juízo, o que anda faltando lá no Supremo, volta mais cedo. Lembrando que a gente ironiza porque Ricardo Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo Lula, assim como Dias Toffoli, que havia bombado, quer dizer, não passado em 2 concursos públicos, pelo menos. Então, os dois têm ali raízes petistas, e aos petistas sempre tem interessado nos últimos tempos, né, Augusto Nunes? E são gratos. Suspender investigações, anular processos, é tudo que tem interessado a eles. Na verdade, a gente tem muito poucos momentos em que eles aparecem propondo alguma coisa para o Brasil. José Maria Trindade, diretamente de Brasília, quais são as suas considerações, Pois é, olha, o ministro Luiz Fux já, inclusive, despachou nesse caso, como você disse, né? Lá em janeiro ele não trancou e nem evitou a investigação. Naquela época ele disse que não era ministro de ficar interrompendo a investigação e repassou o caso ao ministro Marco Aurélio, o caso do Fabrício, né? Do Fabrício Queiroz, que é o motorista, ou sei lá o quê, do gabinete lá de Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual. E, neste caso, o ministro Luiz Fux, nessa primeira decisão de janeiro, já indica que não vai tomar nenhuma medida de suspensão, de processo, nem nada. Este é um assunto interessante e importantíssimo, porque se o Supremo Tribunal Federal decidir suspender o processo por algum motivo legal, né? Todas as provas coletadas são consideradas imprestáveis juridicamente e o processo será 100% anulado, ou no máximo terá que recomeçar com autorização judicial, ou seja, muito complicado. E pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, última instância. Então agora o Ricardo Lewandowski está aí para salvar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Quem diria, hein, Felipe? Se a imagem do Supremo Tribunal depende do Lewandowski, ela vai continuar igualzinha aos olhos da população, é claro. E o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, disse que a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender processos que utilizem dados fiscais compartilhados sem autorização judicial é a mesma coisa que matar órgãos de inteligência destinados a essa função, como o COAF. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o Edvandir Paiva, repito, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, explicou que a legislação brasileira determina que é obrigação do COAF informar as autoridades responsáveis qualquer indício de movimentação financeira criminosa e não apenas uma possibilidade. Tem um trecho aí, Celso, pode soltar.
a legislação ela é seguida. A legislação é muito clara dizendo que o COAF, não é que o COAF pode, o COAF tem a obrigação de informar as autoridades competentes quando ele vislumbra que há uma movimentação atípica que tem indício de crime. Ocorre o seguinte: se o COAF apenas informar que a pessoa X fez uma movimentação de R$100 mil durante um período e não disser o contexto dessa movimentação, para onde foram esses recursos e por que ela entende que aquilo é indício de crime, essa informação ela não serve para absolutamente nada. Então, se nesse sentido a decisão do STF for para proibir o COAF de fazer esse tipo de informação, ele vai estar matando mesmo a unidade de inteligência. O presidente da associação explica também que fazer esses relatórios e enviá-los para investigação não é quebra de sigilo, uma vez que eles não estão protegidos pela lei do sigilo bancário. Foi o que eu falei aqui desde o primeiro dia analisando essa história. Dessa forma, ressalta a Paiva, nenhum relatório mais seria aberto, porque sem indícios de crime não é possível conseguir uma autorização judicial. Ou existiriam também milhares de pedidos de autorizações, visto que qualquer movimentação sem contexto e maiores detalhes poderia significar um crime. Zé Maria Trindade, tá aí, eu reforço aqui, tá? Que é tudo que vocês, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, têm visto eu falando, comentando desde o primeiro dia. Quer dizer, se você não tem indícios suficientes para apresentar para a justiça, para pedir a quebra do sigilo, como é que se vai obter isso, né? E a indicação de movimentações bancárias atípicas não é a quebra de sigilo, não vem com extratos bancários, com todo o detalhamento específico. Estão fazendo muita confusão no debate público, muita fumaça a respeito desse assunto. A quebra de sigilo, repito, já para ela existir, já era necessária a autorização judicial. O que está se querendo é criar novos obstáculos para as investigações. É Maria Trindade. O delegado Edvandir tem toda a razão, principalmente quando ele diz órgãos como o COAF. Eu insisto aqui que esta decisão do ministro Dias Toffoli não é apenas sobre o COAF, o que já seria muito grave, mas também dados da Receita Federal. Na Receita Federal existem dados sobre patrimônio, sobre rendimento e dados que cruzados são importantíssimos numa investigação. O que ele quis dizer, e nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas não custa insistir, é o seguinte: são dados para a abertura de uma investigação. O sigilo, ele é protegido constitucionalmente, existe essa proteção, mas existem as exceções, e as exceções são de natureza de investigação, e quem define isso é o juiz. E um juiz, ele não caneta qualquer, não é tão simples assim o delegado chegar, olha, eu quero quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal ou telefônico de alguém, e o juiz assina. Não, é preciso argumentar, apresentar motivos concretos e graves para que o juiz autorize a abertura. E estes argumentos que são anexados aos pedidos são as movimentações do COAF e da Receita Federal. Se há um veto nesta possibilidade de repasse de relatórios, não há a menor possibilidade e argumento de um delegado chegar, ou integrantes do Ministério Público, chegar para o juiz ou ministro do Supremo, em caso aí dos deputados e senadores, e dizer: eu quero a abertura do sigilo de fulano de tal. O juiz não vai conceder, porque não tem nenhum argumento. E olha, a lei é muito clara. O COAF, e o delegado Edvandir confirmou isso, o COAF deve repassar, é obrigado, isso é uma obrigação em lei. Então, se a lei manda repassar, pressupõe que não tem sigilo e é apenas uma transferência de dados. Quando a gente fala de quebra e transferência, há uma diferença muito grande no que parece a mesma coisa. A transferência de sigilo significa que um órgão público que é obrigado a manter o sigilo, transfere esse sigilo para outro órgão público. Não é abrir, não é quebrar o sigilo. E é através desses argumentos é que se pede a quebra do sigilo e o juiz autoriza. Esse é o caminho. Bom, olha só. É bom lembrar essas coisas que a gente fica falando COAF e esquece, né? Quais são as atribuições, por exemplo, esquece de lembrar quais são as atribuições do COAF para que ele foi criado. Tá lá, vamos lá.
COAF quer dizer Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que eu vou ler aqui. É um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que foi criado a partir da Lei 9.613, de 3 de março de 98, no governo Fernando Henrique, que nada mais é do que a mesma lei que diz respeito à prevenção e combate aos crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Dessa maneira, esse importante órgão institucional possui como principais finalidades o dever de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, tudo isso sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Diante desse órgão, as instituições bancárias devem passar para o COAF qualquer operação que possua caráter suspeito, envolvendo moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais preciosos ou ainda qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro e no valor de R$10.000. Ponto final. Se a atribuição é essa, por que existe o COAF sem poder passar essas informações? Ele foi criado para isso. Como lembrou bem o Zé Maria, qualquer irregularidade, qualquer suspeita tem que ser comunicada, tá? É para ser utilizada por qualquer órgão para verificar se ocorreu um crime. Qualquer movimentação atípica, tá? O sujeito que começa a movimentar um dinheiro que nunca movimentou, eles vão querer saber o que é que aconteceu, qual é a origem e tal. O que fez o Toffoli foi suspender o funcionamento do COAF. É para isso que ele existe. Ele tem que ver. Por quê? Porque senão ninguém vai dar bola para essas movimentações. Acabou. O controle pode lavar dinheiro à vontade, pode fazer o que quiser. Aliás, só para completar, eu também queria registrar o meu espanto pelo silêncio feito por vários jornais ou telejornais, todos os noticiosos por aí, sobre a revelação da revista Cruzoé. É impressionante. É impressionante. Eles continuam silenciosos e nós continuamos usando o dom da fala, não é? Para lembrar que a mulher do Dias Toffoli e a mulher do Gilmar Mendes estavam entre os investigados, estão entre os investigados pela COAF, e investigados estão apurando movimentações atípicas de dinheiro. E ele aproveitou para livrá-las disso e ninguém tocou no assunto. Só se fala do filho do Bolsonaro e de vez em quando alguém cita algum problema lá atrás. Não, é bem recente esse caso das mulheres, das togas que mandam no Brasil, e isso precisa ser investigado sim. O COAF está ameaçado de morte, mas não vai morrer não. Ele tem que continuar vivo e investigando. Lembrando que 3 semanas antes de Dias Toffoli travar essas milhares de investigações baseadas em informações do COAF e da Receita Federal, segundo a revista Cruzoé, a Receita começou a pedir explicações a empresas que contrataram os serviços do escritório da mulher dele. E eu perguntei, logo que saiu essa capa, se a velha imprensa que ignorou em 2018 uma outra capa sobre a mesada de R$100 mil de Toffoli repassada pela mulher dele iria silenciar novamente. E foi exatamente aquilo que aconteceu. A gente aqui repercute todas as notícias importantes da grande imprensa e até de portais, de sites de notícias, principalmente quando a gente tem que criticar algo que está sendo dito no debate público. Aquela distinção que a gente fez na semana passada e que alguns internautas não conseguem entender. Eles acham que deixando de falar sobre alguma coisa, a coisa não existe. Mas às vezes a coisa já foi divulgada, já está disseminada e está disseminada de uma maneira falsa. E a gente precisa aqui repercutir para desmentir, para mostrar qual é a informação verdadeira. O que eles deviam... Desculpe, continua. Só concluindo que muitas vezes tem alegação de concorrência, mas os jornais, eles repercutem notícias bombásticas de outros jornais. Então não se justifica isso quando a notícia é muito importante. Então já é a segunda vez que há um silêncio profundo sobre uma informação importante e o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, ele não fala nada, também não é cobrado de nada, fica lá como aquela autoridade intocável,
que se dane, né? Saiu uma notícia ali que mostra, que abre a possibilidade para que a decisão tenha sido tomada em causa própria, mas se não falar nada, ninguém vai investigar, ele é o ministro, a autoridade máxima do Poder Judiciário, fica tudo por isso mesmo, Augusto. Estamos aqui falando e vamos continuar, porque é o seguinte, eu se dirigisse a algum jornal, né, se continuasse dirigindo, o que eu faria? Ou repercutiria, é o certo, ou então, se eu vou investigar, desminto, se for o caso, não há nada disso, elas não são investigadas e tal. Terceiro, vou investigar melhor para ver o que está acontecendo, né? E aí eu dou uma maior, com um espaço maior, eu aumento aquilo, ou então digo que o site está mentindo, que a revista Cruzeiro está mentindo. Não fazer nada, aí é suspeito. Pois esses escritórios de advocacia, né, a gente tem falado muito aí, se transformaram num caminho fácil de lavagem de dinheiro. Claro. Todo crime tem um escritório, né, não só no mensalão, no caso Lula tem o seu advogado, seu escritório de advogado, e o que ficou mais conhecido mesmo foi o caso de Sérgio Cabral, né, o escritório da mulher dele recebia dinheiro de vários setores como se fosse consultoria ou defesa ou sei lá o que, né? E ficou muito comum isso. E é impressionante a força dos advogados no Congresso Nacional, que tem um processo aprovado no Senado e está na Câmara, tornando inviolável o escritório de advocacia, um local acima da estratosfera, né? Bem longe daqui. E, por outro lado, também dando prisão de até 4 anos para o juiz que desobedecer às prerrogativas do advogado. Um escritório de advogado não pode estar acima da lei, nada pode estar acima da lei. E nesse caso o que se tentou aí foi exatamente isso, né? Fazer com que um escritório não fosse investigado. E o COAF demonstrou depósitos e movimentações no mínimo suspeito. E também Receita Federal, lembrando que essa decisão pega as duas coisas. E como é que você vai fazer para saber quais foram os qual foi o valor dos honorários recebidos pelos advogados? Eles não têm, eles escondem tanto a origem quanto a cifra. Eles declaram o que eles querem para a Receita Federal. O que eles querem. E como a gente viu no caso em que o Roberto Teixeira, um dos advogados relacionados ao Lula, virou réu, existe muita gritaria por parte desse pessoal quando um advogado é alvejado pela justiça, vamos dizer assim. E houve aquela tramitação, a gente falou várias vezes dela aqui, né, Zé Maria? De um projeto no Congresso Nacional para tentar blindar os advogados. Isso. Então é óbvio que acende a luz do alerta na população que está ligada nessas coisas, de que os advogados, justamente por serem, de certa forma, intocáveis, por terem uma liberdade de lidar com réus, etc., acende a luz do alerta de que eles possam estar sendo usados para o cometimento de crimes, justamente porque se cria uma certa inibição por parte das autoridades de alvejar os advogados. E os criminosos, cientes disso, podem começar a usar os advogados para cometer os seus crimes, né, Zé Maria? Não é segredo para ninguém que o crime organizado já investe em formação de advogados em algumas comunidades e tal, e eles sabem o que fazem, né? Eles já deixam o dinheiro reservado para o advogado. Eu costumo comparar aqui, se o Duda Mendonça foi julgado no Supremo, se o marqueteiro da ex-presidente Dilma também foi preso, por que não o advogado que também recebeu dinheiro ilegal? Mas ninguém fala disso. E vamos lembrar de novo que o PCC já formou um bom número de advogados, pagou o curso todo para que esses advogados trabalhem para a organização criminosa e pronto, está aberto aí, tá aberto um buraco gigantesco aí para você lavar dinheiro.